Shaq era o tesouro de God Valley e agora tudo faz sentido. Porque mesmo que a fruta da patinha e do dragão fossem muito importantes e muito poderosos, eu nunca entendi por que bandos que já eram os mais poderosos do mundo estavam tão empolgados para aparecer naquele dia. Mas agora a gente entende. Os piratas do Roger nem os piratas Rocks arriscariam tanto por aquelas Akuma no Mi. No entanto, a paixão platônica do mundo, a ex-imperatriz pirata e principalmente o tesouro de Hachinosu, dona do bar lendário, seriam um dos únicos objetivos globais que trariam tanto ímpeto das tripulações mais poderosas do Novo Mundo. Mas um acúmulo de poder sempre gera desequilíbrio, e os piratas Rocks são um ninho de cobras. Cada um daqueles infames piratas tinha como prioridade as suas próprias vontades e ativamente viviam se traindo. E foi através de uma traição dentro dos próprios piratas Rocks que Shaq terminou nas mãos do governo mundial e o incidente de God Valley se desdobrou. Shebek foi esquecido pela história e Ochoko comandou a Ilha Pirata, até ser deposto por um tal filho de Shebek, Barba Negra. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, teoria original, conversei ontem com o Marco, ele trouxe a luz e essa vai ficar bem maneira, então deixa o like, se inscreve e sem mais delongas, chama! O gadeio dos piratas Rocks e dos piratas do Roger vem sendo calorosamente debatido pela comunidade, mas esse ângulo da história, onde descobrimos que as lendas mais respeitadas do passado são tão gados quanto o Sanji, não é só cômico. Na verdade, o Oda estava preparando o cenário para que os dois bandos mais fortes do mundo tivessem algo de verdadeiro valor para duelarem. Mas a paixão do Roger, o homem que queria o mundo, pela Shaq, e a importância que ela adquiriu em Hachinosu durante os anos com o seu bar, se tornaram o motivo exato para que o incidente de God Valley pudesse acontecer. Eu vou passar pela linha do tempo, a gente vai se situar, mas vocês vão perceber que tudo é muito encaixado porque o Oda é super didático. 56 anos atrás, o Shebek apareceu no Reverie, matou o almirante, sequestrou 5 reis e ameaçou diretamente o Imu. A partir daí, ele basicamente virou o homem mais procurado do mundo. Uma das prioridades do governo é simplesmente eliminar a ameaça Rocks. E além de tudo, ele é um D, e a gente sabe o treme-treme que o Imu fica quando um D é mencionado. Bom, 8 anos depois, 48 anos atrás, já com os tripulantes adquiridos via Dave Backfight ou Carisma, Rocks chega pela primeira vez em Elbaf e convida o Rei Harold para a tripulação. E essa é a primeira vez que a gente ouve com mais detalhes sobre o passado da Ilha Hachinosu, a Ilha Pirata. Ela era usada como uma ilha penal, basicamente onde você jogava os prisioneiros para morrer, mas um dia, os moribundos condenados encontraram uma fonte enorme de ouro no solo da ilha, o que resultou numa revolta que tirou Hachinosu do controle do governo mundial. E é aí que os Rocks entram. Shebek supostamente teria feito um acordo com o governo mundial para, em troca de um belo pagamento em dinheiro, ele dominar Hachinosu e devolver o controle para o governo. No entanto, problemito. Era golpe. Shebek simplesmente pega o tesouro, divide entre seus tripulantes e, com seu carisma eterno, recruta os piratas de Hachinosu a viverem sob seu comando. Obviamente, isso deixou o governo mundial maluco da cabeça, e se ele já não era a prioridade número 1, ele deve ter virado número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 4 anos depois, 44 anos no passado, os piratas Rocks se formam oficialmente. O capítulo 1156 inteiro serve para explicar a relevância das piratas Kuja para essa era. O mundo todo era obcecado por elas, inclusive o Roger e a sua tripulação, tirando o Rayleigh que heroicamente segurava as pontas. E até por isso, terminou com a garota, aprende. Entre essas idols, acima de todas, Shaq. O Oda realmente quis elevar ela a um status nunca antes visto, justamente porque isso só fortalece a ideia de que ela era o tesouro de God Valley e que sim, ela geraria essa reação no mundo pirata. Eu sei que tá tendo muito debate sobre o fato da Shaq ser esse tesouro, mas eu acho que o Oda realmente quis fazer um paralelo à Guerra de Troia, além de trazer toda essa importância das piratas Kuja para a história que a gente está comentando agora. Isso nos leva ao capítulo 1157. Lá, descobrimos que pelos próximos 2 anos, os piratas Rocks só se tornaram mais poderosos e mais destrutivos pelo Novo Mundo. E exatamente 42 anos no passado, Shaq abandona as piratas Kuja. E até agora a gente não sabe o porquê. A própria Gloriosa pergunta no último capítulo o que será que está acontecendo, o que para mim é um indício de que o Oda ainda vai revelar uma motivação bem específica. Mas conhecendo One Piece, a gente já pode especular algumas causas prováveis. Para mim, a mais óbvia é que, a essa altura, ela já estava sendo visada pelo governo mundial. Talvez ela tenha sobrevivido a uma investida da Ciferpol para tentar sequestrar ela, ou algum tipo de chantagem do governo. Por quê?
porque ela é a mulher mais linda e mais desejada do mundo. A gente sabe que os dragões celestiais sequestram qualquer pessoa por qualquer motivo, geralmente envolvendo escravidão. Sendo a Shaki a pessoa mais desejada do mundo, faz muito sentido que um dragão celestial ou até cavaleiro sagrado a quisesse ter como esposa. Tudo que a gente passa com a Dini serve também de construção para explicar como o mundo funciona e como ninguém está a salvo. Não importa quem você é, se você é a comandante do leste do exército revolucionário, uma ex-imperatriz pirata escondida, ou até mesmo a princesa da Ilha dos Tritões, como quase aconteceu com a Shira Rocha. Fora que a gente precisa levar em consideração que a Dini era a 8ª esposa da Terra Sagrada, ou seja, 7 vieram antes dela, possivelmente até a Shaki. Independente do motivo exato, abandonar as Kujas e se mudar para Ratinosso é exatamente o que alguém que quer proteger as suas tripulantes e a si mesmo do governo mundial deveria fazer. Eu imagino que combina perfeitamente com a Shaki e seu sonho de ter um bar simplesmente abrir um em Ratinosso para evitar que o governo mundial vá atrás dela. Mas eis a dúvida, em que momento a Shaki é sequestrada? Bom, a gente já sabe. Parte 2. Explicando God Valley sob uma nova ótica. 39 anos atrás. Foi nesse período que Shaki desapareceu. Nós sabemos disso porque no capítulo 1096, quando os piratas do Roger estão chegando em God Valley, o próprio fala: já faz um ano, você tem ideia de como eu me senti todo esse tempo? Sabendo como ele era completamente apaixonado pela Shaki, como vimos no capítulo 1156, faz total sentido que o desaparecimento da mulher mais bela e mais famosa do mundo tenha chegado aos ouvidos do futuro rei dos piratas, fazendo ele se sentir terrível. No capítulo 1095, nós somos introduzidos a God Valley a partir da perspectiva do Kuma, que era mais um escravo na ilha servindo aos dragões celestiais. Mas é o capítulo 1096 o mais importante, ainda porque lá temos as principais informações que confirmam Shaki como de fato o tesouro mais desejado de God Valley. O capítulo abre com o terror dos nativos sendo massacrados, mas o mais interessante é logo em seguida o diálogo entre Garp e Kong. Como vimos no 1157, o Kong a essa altura era um almirante respeitado que tinha contato direto com os Gorosei. A gente sabe disso porque ele falou claramente pro Garp, Sengoku e Tsuru que se fosse por ele já teria aceito Elbaf como um país filiado ao governo mundial. Então é óbvio que essa decisão estava vindo de cima. E no 1096, ele liga para o Garp o convocando para participar de God Valley. Como o próprio Shebek falou no 1157, e todo mundo já sabe, o Garp odeia os superiores, os próprios dragões celestiais. Então ele se nega, usando o argumento do sequestro do tesouro da Ilha Pirata, falando que é claro que eles voltariam para buscá-lo. Então o Garp já sabia que se a Shaki fosse sequestrada, todo mundo ia aparecer para resgatá-la. Isso é meio que importante. Quando Kong acaba revelando que o Roger também vai, aí que o Garp decide aparecer. Todo o incidente de God Valley é pautado em uma aleatoriedade decisiva, a interferência da jovem Dini. Ela, no capítulo 1096, fez a transmissão para o mundo do que estava acontecendo em God Valley, listando os prêmios para atrair todo mundo, gerar um caos e, com sorte, ajudar os escravos a fugir. Ela fala da fruta do dragão, da fruta da patinha, mas a verdade é que o maior prêmio era simplesmente a Shaki, e o Oda enganou a gente, dando destaque para as frutas, até mesmo com a Big Mom atacando o Ivankov e o Kuma, para levar a Akuma no Mi do dragão embora. Mas uma coisa me chamou a atenção. O Ivankov avisa que o jogo vai durar 3 semanas e que até o fim, todos os nativos serão mortos. Junto do cerco da marinha, seria basicamente impossível escapar. E isso basicamente confirma para mim que eles realmente esperavam passar 3 semanas lá, ou no mínimo era isso que os dragões celestiais e os cavaleiros sagrados acreditavam àquela altura. Porque eu acho que existe uma desconexão entre o jogo do extermínio, Garlin e os cavaleiros, e a verdadeira intenção de Mu e o quanto ele estava compartilhando. Porque com Shaki em jogo, essa excursão nunca ia durar 3 semanas. O que nos leva à parte 3. Ilhas não desaparecem de um dia para o outro. Traição é basicamente o tema dos Piratas Rocks. Cada um por si, custe o que custar. No 1157, vimos Shiki tentar matar o Barba Branca e o Kaido de bobeira, por exemplo. O interessante é que a fala é que vai sobrar mais tesouro para eles, o que é exatamente o que Shebek fala para o Harold quando explica o golpe de Ratinosso sobre o governo mundial. E por trás disso tudo, a gente tem o ceboso do Ochoko. Você lembra do incidente de Rockport? Eu tenho um vídeo detalhado exatamente sobre o que aconteceu, mas resumindo, foi basicamente um incidente onde Law, Kobe e Barba Negra trabalharam juntos para derrubar o Ochoko. Tudo meio por acidente, o Law ouviu que tinha um poneglyph lá, tentou pegar um navio que era supostamente de contrabando, mas na verdade era um navio de nobres, e isso aí gerou uma confusão, o Kobe teve que aparecer, o Barba Negra também, e acabou que cada um saiu com o que queria. Law roubou 100 corações piratas, se tornou Shichibukai e saiu cheio de moral.
Colby foi chamado de herói e reconhecido mundialmente pelos seus méritos salvando os civis. E Barba Negra foi o grande vencedor conquistando o território que 38 anos antes era do seu pai, que perdeu Ratinosso depois de God Valley para o próprio Ochoco. E aqui chegamos na minha parte favorita da teoria. Por que o Ochoco e como ele traiu os Piratas Rocks 39 anos atrás? Mas calma, porque antes de eu revelar isso, a gente tem que analisar 2 capítulos que vão ilustrar basicamente o que vai acontecer agora em God Valley, ou que já aconteceu, né? O capítulo 1059 e 1060. No 1059, a marinha com Colby tenta prender a ex-Chichibukai e Imperatriz Kuja, Boa Hancock. É nesse momento que o sempre oportunista Barba Negra aparece tentando roubar os poderes dela. Só que ele é um pouco inocente, não entende que ele é feio demais pra Mero no Mi. E aí que Teach fala: "Parece que estamos em um impasse, não é mesmo, herói Colby? Você me fez um favor no incidente de Rockport, o que me possibilitou vencer o Ochoco e tomar controle da Ilha Pirata." Olha como o Oda fez questão de escrever essa sequência nada suspeita de informações no capítulo 1059. Então temos o descendente do Shebek capturando a herdeira do trono da Shaq, usando o aluno do Garp como negociador. Nada suspeito. E aí você se pergunta, quem chegou para salvar o dia? Mais um personagem que tem tudo a ver com o que aconteceu no passado, Silvers Rayleigh, que é o parceiro da Shaq. E alguns quadros depois, tá ela aí, pela primeira vez no mangá, sendo confirmada como a Imperatriz Kuja de 2 gerações anteriores. Até então a gente sabia que ela era uma pirata, a gente sabia que ela já tinha sido perseguida pelo Garp, porque ela falou pra gente isso em Sabaody, e a gente também suspeitava de conexões com as Kuja. Mas foi nesse momento que o Oda confirmou pra todo mundo, e isso não é à toa. Nada disso é à toa. Era só o Oda preparando o terreno para explicar a importância de God Valley e sua conexão direta com Rockport no futuro, e também com as Piratas Kuja no passado. Mas isso não é tudo. Tem mais um detalhe macabro, que é o prego final no caixão de God Valley. Paralelo ao capítulo 1060. No capítulo 957, pela primeira vez ouvimos sobre Shebek e God Valley. Sengoku lá revela que essa ilha do Ice Blue simplesmente sumiu do mapa. Esse termo deixa muita especulação em jogo, mas o fato é que em One Piece uma ilha sumir do mapa parece ser um sinônimo com o uso do Uranus, o uso de uma arma ancestral. E o capítulo 1060 é exatamente sobre o uso de uma arma ancestral. Nesse caso, com Imu tentando matar o Sabo usando a Uranus exatamente em Lulusia. Mais interessante ainda é um uso de oportunismo. Sabo, desesperado, tentando informar os revolucionários sobre a existência de Imu e o que ele viu no Reverie, usa um Dendemushi normal, que acaba sendo rastreado pelo governo mundial. A transmissão é mandada para o salão da autoridade, onde Imu toma a decisão de destruir Lulusia. E isso confirma que Imu está disposto a usar uma arma ancestral para matar uma pessoa. Isso é importante pra gente. Mesmo que custe milhares de vidas, né? Que eu nem pensei em falar, mas é grave, né? Mesmo que pro Imu não seja, é grave. Apresentada essa opção 38 anos atrás, o Imu não hesitou e simplesmente apertou o botão. Parte 4. O plano de Ochoco e o fim dos Rocks. A grande dúvida é, se Shaq conseguiu estabelecer seu bar em Hatinosso e morar lá por 3 anos, como o governo mundial conseguiu sequestrar ela? É praticamente impossível imaginar que um grupo da Marinha, ou até mesmo de Cavaleiros Sagrados, fosse aparecer na Ilha Pirata e simplesmente sequestrar a Shaq à força. Isso é impossível, é impossível. Olha o esforço que o Garp fez para tentar salvar o Colby, entendeu? Compara o nível de poder concentrado na ilha nessa época com na época do Rocks. Por mais que tenha o Kuzan, Shiryu e essa galera lá, simplesmente os Piratas Rocks estavam num nível diferente. E pela reação do Roger no 1096, o paradeiro dela também não era conhecido. Sabiam que ela havia sido sequestrada há um ano, mas não aonde ela estava. Ou seja, tudo indica que havia um traidor nos Rocks. O próprio Barba Branca comenta no 1157 que a marinha chegou rápido demais e que alguém poderia ter vazado os planos. O Ochoco é o traidor. Sabe como eu sei? Porque no capítulo 1157, ele foi o único dos Piratas Rocks que não apareceu com um coraçãozinho gadeando a Shaq. Inclusive, nenhuma cena ele aparece tendo nenhuma conexão com a Imperatriz Pirata. Além disso, ele é o único dos apresentados que não estava em God Valley no capítulo 1096. E pior de tudo, ele foi o Pirata Rocks que saiu com o maior prêmio de God Valley. Hatinosso, a Ilha Pirata, com um exército de criminosos e uma riqueza natural praticamente infinita, caiu no colo de um dos piratas menos notórios do bando. Barba Branca, Big Mom, Kaido, os maiores nomes que tomaram conta da nova era, não herdaram Hatinosso. O profeta Ochoco viu além. Viu que Shaq era exatamente o que ele precisava para fazer um acordo maligno com o governo mundial. Em troca dela, a facada final nas costas do Rocks
e Hachinosu toda pra ele. Lembra sobre a ideia de sobra mais tesouro pra mim? É exatamente isso que ele tá fazendo com o Hachinosu. E também não é à toa que ele só é derrotado 37 anos depois, com as forças combinadas de Teach, Kobe e Law. Ele simplesmente acumulou uma quantidade absurda de poder e riqueza nas últimas décadas e por isso foi tão difícil derrotá-lo. Mas isso ainda não explica como God Valley se tornou a armadilha perfeita. É simples. Eu acredito que o governo realmente queria achar que para algum dragão celestial ter sob o controle. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam também que a qualquer momento Rox ou até Roger poderiam aparecer para tentar reivindicá-la. Isso é transmitido na história pelo diálogo entre o Kong e o Garp. O Kong meio que sabe que os Rox poderiam aparecer, mas quando o Roger aparece em seguida, é aí que ele tem que ligar para o Garp. Então pensa comigo, Imu já usou Uranus para tentar matar o Sabo e destruir Lulusia. Sabendo que Shaq era a isca perfeita, é óbvio que ele se preparou para a possibilidade de usar Uranus em God Valley e, óbvio, matar o Shebek. E pelos relatos do Sengoku, é exatamente isso que ele fez. God Valley sumiu do mapa. O problema é que a gente não sabe como isso aconteceu. No capítulo 1096, a Ivankov exclama: "No fim, não sabemos o que aconteceu com aquela ilha." E no mesmo capítulo, a última fala do Jay Garcia, antes de cortar a cena, é bem curiosa. Ele está ameaçando Kuma, que diz: "Eu quero salvar o máximo de pessoas possível. Todas as pessoas que estão infelizes." A resposta: "É por isso que todos vocês serão aniquilados." Assim como 38 anos depois com o Lúcia, Jay Garcia já sabia o destino daquela ilha e fez questão de informar o jovem Kuma antes dele escapar. No capítulo 386, a gente é introduzido ao Dendemushi dourado, um tipo especial que é capaz de chamar um Buster Call, o poder máximo de destruição empregado pela Marinha e pelo governo mundial na história. Porém, durante a Egghead, ficou claro que a Uranus, a arma ancestral, está em posse do governo mundial. Então, se o Dendemushi dourado era usado para chamar o Buster Call, certamente um de nível mais elevado teria que ser usado para ativar Uranus. Quem sabe o Imu propriamente não tem um Dendemushi diamante, o Dendemushi que ativa o sinal da arma ancestral. Eu duvido que o Oda não vá colocar um novo Dendemushi para revelar o poder mais aterrorizante do mundo. Ele ama botar Dendemushi. Até o próprio Dendemushi dourado não liga para o Dendemushi dourado, liga para o Dendemushi prata, porque o Oda é viciado em novos Dendemushis. Abre a página da One Piece Wiki de Dendemushi e perceba a grandeza. Independente. E a cereja do bolo é, óbvio, a alcunha do Ochoko, o profeta, né? Ele sabia o que ia acontecer, ele viu além. Ou será que ele é chamado de o profeta porque ele já sabe o que vai acontecer, porque ele é o responsável pelo acontecimento, porque ele tá traindo a todos e sempre um passo à frente? Muito da temática de One Piece é sobre não julgar um filho pelo pecado do pai, e isso é perfeitamente correto. No entanto, talvez a gente possa julgar um pai pelo pecado do filho, porque fatalmente a gente sabe da semelhança física entre Caribou e Coribou e o nosso querido Ochoko. E considerando o Nepopice, existe uma real possibilidade deles terem algum tipo de relação. O fato é que pelo arquétipo dos personagens, o Oda tá pegando talvez o pirata mais traíra, sujo, traiçoeiro da atualidade, que é o Caribou, constantemente ouvindo informações e usando contra todos, para já nos preparar para a grande traição que viria até, quem sabe, do seu próprio pai, Ochoko. Galera, esse foi o vídeo, essa foi a teoria. Quantos cachimbos aí? Na moral, eu vou sacar aqui, hein? Apenas um pra mim, ó. Eu estou completamente lúcido com esse cachimbo aqui na boca e eu quero que você deixe o like, se inscreva, comente aí. Tinha muita coisa que eu queria comentar ainda. Queria conseguir ter botado o Mihawk nessa história e tal, mas não ficou tão bom, então deixei ela mais enxuta, mais seca, mais certa. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, um beijo, um queijo e valeu!